E aí pessoal, beleza? Resolvi fazer esse vídeo porque muitos de vocês me perguntam, quase que diariamente, né, qual máquina é interessante comprar para começar a estudar programação. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente bem parar para pensar, o que é a programação? Né? A gente vai basicamente digitar códigos, né, para construir algoritmos e transformar isso em sistemas. E se a gente parar para pensar, o processo de construção de texto é algo muito simples. Então, se você tem uma máquina que hoje você consegue navegar na internet, você consegue ouvir música, você consegue assistir vídeos, essa máquina já supre o que você precisa para você começar, né? Quando a gente começa a construir softwares mais complexos, que a gente precisa de outros e outros e outros programas rodando junto, aí a gente já tem um probleminha, a gente precisa de uma máquina um pouquinho melhor e tal. Mas normalmente, se você estiver dando os primeiros passos, você comprar uma máquina básica já vai suprir suas necessidades ali pelo menos ali por uns 2, 3 anos ali tranquilamente, né? Óbvio que quando vocês precisarem de coisas mais complexas, vocês vão começar a sofrer um pouquinho com essa máquina mais simples. Eu separei algumas máquinas aqui, né? Lembrando que isso aqui não é uma sugestão de compra, né? Então não precisa, caso vocês se interessem por essas máquinas, não precisa comprar nesses sites. Vocês podem comprar no site que vocês acharem interessante, tentar achar usado de repente, né? O ponto-chave aqui é mostrar para vocês como analisar a configuração dessas máquinas, certo? Eu começo aqui com duas máquinas que eu particularmente não acho interessante, mas elas são numa faixa de preço que pode ser desejável para algum de vocês, né? Então, essa máquina aqui é da Asus. A Asus é uma marca muito boa, eu confio muito nessa marca da Asus, né? Mas esse computador em específico, ele é muito, muito, muito de entrada. Então ele tem um processador aqui que é assim, honesto para o que se propõe, porém a quantidade de memória que tem aqui é muito pequena e a quantidade de armazenamento também é muito pequena. E pelo que eu andei pesquisando aqui, parece que essa máquina não permite atualizar a memória, porque a memória vem soldada na placa-mãe. Então isso é um ponto muito importante que vocês têm que levar em consideração. Porque 4 GB para hoje em dia é impraticável. Mesmo com Linux você vai sofrer bastante. Dá para estudar? Dá. Dá para você começar ali pelo primeiro ano, ali, conseguir achar no algoritmo, estrutura de dados, tal? Dá. Mas você vai ter um pouquinho de dificuldade para fazer algumas coisinhas. Consigo rodar um banco de dados? Consegue, mas vai sofrer, né? Então, vamos ter um pouquinho de cuidado com isso aqui. O ponto, assim, chave dessa máquina aqui, que é legal, é que além da marca ser legal, ela tem uma tela que tem um tamanho interessante, né? Eu particularmente não gosto de telas muito grandes em notebooks, eu prefiro notebooks mais compactos, mas muita gente gosta de notebook com uma tela um pouquinho maior. Então essa tela de 15.6 é bem interessante. Uma outra máquina que tem uma proposta muito parecida, mas tem o mesmo problema, é essa aqui da Lenovo. A Lenovo é uma marca também muito boa. O processador é praticamente o mesmo, né? Não é o mesmo processador, mas tem uma proposta muito parecida, né? Apesar de ambos serem i3, não é o mesmo processador. Mas ele tem aqui 4 GB de RAM, que se a gente vier aqui embaixo, vocês vão ver que ele diz aqui, ó, que o máximo de memória compatível é 4 GB. Ou seja, ele já está funcionando no limite dele. Então não vale a pena a gente comprar essa máquina pensando em longevidade. O ponto-chave dela, que o ponto principal dela em relação ao anterior, é que ela já vem com um SSD um pouquinho maior, né? Então se você... Me clicando sem querer aqui. Se você se preocupa com um pouquinho mais de armazenamento, que tem que se preocupar sim, 256 já é mais interessante, mas lembrando que mesmo assim é muito pouco, né? Principalmente se você gosta de salvar vídeos no computador, muita foto, arquivos mais pesados, você vai sofrer um pouquinho com isso aqui, né? Então, essas duas máquinas eu não aconselho tanto. Mas se for o caso, pô, Paulo, eu tô no limite de dinheiro, só consigo comprar uma máquina nesse valor, entre essas duas aqui, eu ainda iria mais nessa Lenovo. Mas, lembrando que nenhuma das duas é tão interessante. Quando a gente aumenta um pouquinho aqui, você vê que está na faixa dos 2.200 mais ou menos, a gente tem esse computador aqui da Acer. A Acer também é uma marca interessante, né? É bastante confiável. Óbvio que se vocês pesquisarem na internet, vai ter gente falando mal de qualquer marca, né? Mas assim, geralmente é uma marca confiável, né? Eu já trabalhei com essas 3 máquinas e assim, não necessariamente com essas, né? Com essas 3 marcas é bem interessante, né? Essa aqui já tem uma proposta um pouquinho melhor, então já sai de fábrica com 8 GB. O que é mais interessante para você, já vai dar uma longevidade maior, você consegue ficar mais tempo com essa máquina aqui. O SSD ainda é um SSD mais básico, né, 256, mas lembrando que normalmente a gente consegue fazer upgrade. É interessante que você sempre pesquise na internet, você pode vir aqui, ó, copia esse código aqui, vai no YouTube ou em outra rede, cola isso e bota assim, upgrade.
que aí vai ter lá vídeos de repente explicando como é que faz o upgrade, ou até mesmo se é possível fazer upgrade, né? E isso é muito importante para a gente saber se dá para subir a quantidade de memória e se dá para subir a quantidade de SSD, no caso o armazenamento desse SSD. Essa aqui também é uma tela grande, né, 15.6 e é Full HD, então é uma máquina bem interessante. Subindo um pouquinho, a gente tem essa máquina da Dell, e essa daqui eu tenho um ponto. Dell é uma marca boa, eu já tive notebooks da Dell. Um ponto-chave que eles têm, eu não sei se isso serve para todos, né, mas a garantia deles é bem interessante. Eu tive uma máquina da Dell que deu um probleminha no SSD. Eles vieram em minha casa e fizeram a substituição na minha frente. Então acho isso bem, bem legal, mas acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Então essa máquina aqui já é 2.700, ainda é um i3. Ela não vem com Windows, vem com Linux, né? Mas se vocês quiserem, é fácil conseguir um Windows com um preço interessante. Tem algumas licenças OEM sendo vendidas na internet por um preço bem legal. Ou você pode manter o Linux, né? Que é até interessante também para quem está estudando computação voltada para sistema operacional e Unix, né? Lembrando que, assim, algumas pessoas até falam, é obrigatório você aprender Linux. Sim, é interessante que você aprenda Linux, mas não necessariamente no começo. Se você está estudando ali, por exemplo, front-end, está estudando ali algoritmo e tal, você já tem algumas coisinhas para se preocupar. Então não precisa necessariamente estudar o Linux em conjunto, porque vai ser um dificultador a mais, se você não está acostumado com isso. Então aqui você pode utilizar o Linux, mas você pode utilizar um outro sistema operacional. Uma coisa interessante aqui é que ela tem uma tela de 120 Hz, então é bem interessante isso, não é comum a gente achar isso em notebooks. E ele vem com 8 GB e é expansível até 16. Então, é uma máquina interessante para você comprar e já pensar num upgrade futuro, né? A gente tem uma outra da Asus, essa aqui ela já vem com um i5, vem com 8 GB e vem com 512 de SSD. Então já vem com um armazenamento mais interessante. A memória também provavelmente deve ser possível expandir, eu não cheguei a ver isso aqui. Não, essa aqui está no limite também. Então, esquece que eu falei. Então, 8 GB é interessante, mas está no limite. Você não vai conseguir subir mais do que 8 GB. Provavelmente aqui também deve ser soldado na placa-mãe. Isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. As máquinas virem com essa... Ou parte da memória soldada, ou ela é integralmente soldada na placa-mãe. Um ponto ruim disso aqui é que se der um problema na memória, coisa que não é muito comum de acontecer, mas se acontecer, você acaba perdendo a placa-mãe também, né? Tem que substituir tudo. Essa aqui, que é um notebook da Samsung, que também é uma marca muito legal. Inclusive, eu tenho aqui, é de minha filha, mas eu tenho aqui um Galaxy Book 2. Esse aqui, se não me falha a memória, é um i5 com 8 de RAM, né? E 256 de armazenamento. Mas por que eu gostei dessa máquina aqui? Porque eu comprei ela. O upgrade, não sei se vai dar para ver direitinho aqui, mas o upgrade da Samsung é muito facilitado. Você não precisa abrir o notebook inteiro. Você tem umas portas aqui que você consegue ter fácil acesso ao SSD e à memória. Então foi o que eu pensei. Eu falei, como ela está estudando programação, né, está estudando computação, ela pode começar com uma máquina mais assim, vamos dizer assim, mais de entrada, né, um i5 com 8 GB, 256. E caso a gente veja que ela precisa de mais, eu posso fazer o upgrade da RAM de maneira bem simplificada e também fazer um upgrade do SSD de maneira bem simplificada. Esse daqui não é o mesmo do dela, né? O dela é o Galaxy Book 2, esse aqui é o 4, mas provavelmente deve seguir essa mesma linha, porque tem muitos anos que a Samsung vem com essa proposta de poder ir atualizando gradualmente, né? Também é uma máquina que tem 15.6 de tamanho, né? Uma máquina grande, né? E ela tem uma tela também Full HD. A vantagem desse aqui específico, eu não sei se esse aqui é, porque eu dei uma pesquisada rápida que não fala sobre isso, mas esse aqui tem uma tela IPS. Então, é uma tela que tem uma qualidade superior às telas que você normalmente acha em notebooks, principalmente nessa faixa de preço, né? Eu paguei um pouquinho menos do que isso aqui, então é uma máquina bem interessante. Lembrando que, assim, dólar influencia, uma série de coisas influencia, né? Então, esses preços podem também variar de acordo com quando você estiver assistindo esse vídeo. Tem aqui o Galaxy Book 2, que é o mesmo do dela, mas esse aqui já vem com processador i7. Eu acabei não achando aqui o i5 igual dela, mas esse i7 aqui é bem interessante, né? Só que ele já está com preço bem acima, né? Já está custando ali na faixa de 3.500. Ele também tem 8 GB e 256. Então você já está pegando um processador melhor, mas assim, a nível de memória e SSD é a mesma coisa. Aqui na Lenovo a gente também tem esses daqui. É um i5. Só que ele já vem aqui, ó, com 12 GB. Qual é a vantagem desse aqui? Ele vem com 8 GB soldado
E ele vem com mais 4 GB que você pode substituir, né? É interessante ver até quanto essa máquina suporta, né? Se ela suportar, por exemplo, 16, você poderia tirar esse pente de 4 e colocar um pente de 8. Então ficaria esses 8 soldados que não tem como tirar e mais 8 GB, seria até 16 GB. Apesar de que, principalmente para quem está começando, 12 GB é bem interessante. E a depender com o que você trabalhe, 12 GB pode ser interessante, inclusive, para ser sua máquina de trabalho, né? O i5 é bem interessante também, né? Principalmente se você trabalhar com coisas que não envolvam, por exemplo, computação mobile, né? Que geralmente consome um pouquinho mais, dá para você trabalhar tranquilamente. O ponto negativo dessa máquina aqui, e que para mim seria determinante, mas assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, é a tela. Ela tem 14 polegadas, para mim é interessante ser mais compacto, porém ela é uma tela HD, ela não é Full HD. Então a resolução dela é menor, então você tem uma área de trabalho menor. Então isso para mim é um pouco frustrante, né? Eu não gosto muito disso, mas novamente isso varia de pessoa para pessoa. Ainda nessa faixa aqui das telas de 14 polegadas, né, que são notebooks mais compactos, tem esse aqui, ó. O de cá estava na faixa de 2.740, o de cá está na faixa de 3.080, né? Esse daqui também é o i5, né? Ele vem com 8 GB soldado, não está falando aqui necessariamente se dá para atualizar, mas provavelmente sim, né? Que aqui já é uma máquina um pouquinho mais moderna. Ele vem com 256, também provavelmente dá para atualizar, só que esse aqui já vem com a tela Full HD. Então esse aqui tem essa vantagem, apesar de que tem uma tela inferior à tela do Samsung, né? Que é uma tela TN aqui, né? Esse cara aqui também é o dela, né? Eu não achei, como eu falei, em sites de lojas assim tal, mas eu achei aqui no Mercado Livre. Novamente, eu não sei também a procedência do vendedor, não sei nada disso, não é sugestão de compra, mas esse aqui é exatamente o dela. Então tem o Galaxy Book 2, tem o i5 e tal. Só que o preço dele tá muito acima mesmo. Eu acho que na época eu paguei, acho que foi 2.500 ou foi 2.600 nesse dela aqui. Aqui tá com 3 e pouco, então coloquei aqui só para mostrar, mas não acho interessante adquirir por esse valor aqui não. Quando a gente passa agora para uma linha mais premium, né, a gente tem notebooks aqui, por exemplo, como esse da Apple. O M1 eu também tenho ele aqui, né? É inclusive minha máquina de trabalho, e é exatamente essa daqui. Então, a vantagem dele, para mim, principalmente, é o fato de ser compacto. Se eu comparar, inclusive, com o tamanho do outro aqui, ó, vocês vão ver que ele é bem menor. Ele é praticamente o tamanho do meu tablet. Só que o meu tablet é um pouquinho menor. Então, assim, é uma máquina interessante, tem um desempenho muito legal. Me surpreendeu muito esse processador M1, né? O ponto negativo é que ele tem 8 GB de RAM e 256. Para o que eu faço no meu dia a dia, esse 256 ainda tá suprindo. Óbvio que eu trabalho sempre me regrando, não fico colocando muita coisa pesada no computador. Só coloco as coisas de trabalho, então dá. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu nunca gravei vídeo com ele. Por um motivo específico. Essa máquina que eu uso aqui, o meu desktop, ele tem 32 de RAM e ele tem uma RTX. A RTX me permite ter um software chamado NVIDIA Voice, né, que é o NVIDIA Broadcast. Com esse software eu consigo fazer redução de ruído ambiente por meio de inteligência artificial. Então por isso que eu não uso o Mac para gravar, eu gravo aqui com esse desktop. Mas tem coisas que eu faço no meu dia a dia que o desempenho desse notebook, mesmo sendo um notebook de entrada, é superior ao desse computador aqui. Mesmo tendo um desempenho muito maior nominalmente falando, né? Então sim, é uma opção bem interessante. Você consegue, inclusive, na mão de importadores por um preço até mais interessante do que isso aqui, principalmente porque esse processador aqui, o M1, ele já é um processador antigo. Se não me falha a memória, deve ter uns 5 anos de lançado aí, né? Então, mas assim, ainda hoje vale muito a pena, né? Só para fazer um comparativo, a gente tem aqui o M3, que é mais moderno, mais novo, só que se você olhar aqui, ele tem a mesma quantidade de memória e a mesma quantidade de SSD. Então, se for para pegar desse para esse só por causa do processador, e levando em consideração que é quase o dobro do preço, eu não acho interessante. Acharia, por esse preço aqui, você consegue pegar, por exemplo, um M1 com 1 TB de armazenamento ou 512 de armazenamento e com 16 GB de RAM. Seria um investimento muito mais inteligente do que comprar esse aqui só porque ele é um M3. Eu não aconselho, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o M3 com 16 GB e 512. Você vê que já foi para a faixa ali dos 12.500. Eu acho um investimento muito alto. Eu, particularmente, não acho interessante. Lembrando que isso aqui é o seguinte. Se você quer estudar e até mesmo trabalhar, o de 8 GB aqui dá tranquilamente.
Lembrando que tudo depende do que você vai fazer. Ah, Paulo, eu quero trabalhar com desenvolvimento para iOS. Aqui você já vai sofrer, né? Por que eu digo isso? Eu, particularmente, no meu dia a dia, eu uso Java, Spring, PHP, Laravel, MySQL, MongoDB, Redis. Eu rodo várias coisas no Docker e ele suporta, né? Óbvio, boa parte, dependendo das coisas que eu faça nele, ele fica ali meio que no limite da memória, mas mesmo assim eu não sinto uma queda de desempenho. Uma outra coisa, uma outra vantagem dele é que ele não esquenta tanto, mas se você fizer coisas muito pesadas, ele começa a esquentar sim, porque ele tem uma dissipação passiva, ele não tem ventoinha. Então ele acaba ficando silencioso por causa disso, é praticamente um celular, vamos dizer assim, né? Mas ele acaba esquentando se você fizer coisas mais pesadas nele. Para o uso cotidiano ele não esquenta, né? Para estudar, por exemplo, ou ele não vai esquentar. Beleza? E aí a gente tem aqui a linha um pouquinho mais gamer, né? A ideia desse vídeo não é trazer um notebook gamer, mas assim, eu achei esse aqui interessante pelo seguinte. A gente consegue unir duas coisas, né? Uma máquina que você não está com preço muito alto, né? Para a realidade hoje em dia está com preço bem interessante. Você tem um processador e memória bem legal, né? Você consegue trabalhar e estudar tranquilamente com uma máquina dessa, uma quantidade de armazenamento interessante e você já traz uma placa de vídeo ali, né? Com a tela grande para quem gosta, principalmente se você for jogar, e com a resolução também interessante. Então essa máquina aqui é um custo-benefício bem legal. Não sei se você consegue por um preço melhor que esse, né? Você pode pesquisar aí, mas essa daqui, particularmente, assim, eu não gosto muito do layout dessas máquinas gamer, né? Eu acho ele meio trambolhão, acho ele meio pesado, né? Mas se você não vai conseguir o desempenho para jogar se você não tiver essas coisas. Principalmente porque ele é um pouquinho mais grosso, porque tem essa questão de refrigeração, né? Então é uma oportunidade bem legal essa máquina aqui. E aqui para fechar, a gente tem esse Yoga Slim, né? Que é uma máquina também um pouquinho mais premium, né? Da Lenovo. Um pouquinho, mas não topzera, tá? Mas já vem com 16 GB, já vem com 15 e 12. É uma máquina que não é tão robusta quanto aquela outra ali, tão grosseira assim em relação ao design da máquina. Mas ela já vem aqui com 16 GB, já vem com i5. Então é uma opção bem interessante também. Beleza? Lembrando que aqui eu não fechei as possibilidades. Vocês podem encontrar máquinas, inclusive melhores, né? Mas o ponto aqui é esse. Tentar se preocupar principalmente com o que a máquina entrega para vocês. Então, assim, a memória é soldada, eu consigo fazer upgrade, é fácil fazer um upgrade, eu mesmo consigo fazer esse upgrade. O que ela entrega hoje está compatível com o valor que ela está sendo cobrado. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa se preocupar, né? Algumas coisas a gente consegue contornar, por exemplo, armazenamento interno. Você pode, de repente, comprar um SSD externo, né? Pode comprar um HD externo, que eu não acho tão interessante, mas é uma possibilidade. Então, assim, não precisa se restringir a isso. Uma outra coisa que eu quero deixar assim de dica para vocês é o seguinte: tem umas máquinas aqui que são máquinas mais antigas e algumas outras também são mais modernas, mas é um moderno que eu não aconselho. Por exemplo, aqui, ó, tem agora um notebook, deixa eu ver aqui, notebook Snapdragon. Esse notebook aqui, ele está trazendo uma arquitetura nova, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Mas assim, se vocês procurarem aqui, aqui ó, por exemplo, o Snapdragon, parece ser uma oportunidade muito boa, né? Principalmente porque ele tem uma arquitetura muito parecida com a do MacBook. Mas o problema é que essa máquina aqui não tem muita coisa compatível com ela. Então você vai ter dificuldade de rodar muita coisa. E tem algumas coisas que vão rodar em modo de compatibilidade, o que vai fazer com que o desempenho caia bastante. Então eu não aconselho que hoje, 2024, novembro de 2024, você invista num notebook PC com um chip Snapdragon, né? Outra máquina que eu tive uma experiência muito ruim mesmo, tanto eu quanto alguns amigos, são essas máquinas da Vaio. No passado, a Vaio era muito boa, porque era da Sony. Hoje em dia, se eu não, assim, salvo engano, ela fez uma parceria com a Positivo. Então, assim, eu tive experiência muito ruim. Pode ser que você não tenha, né? Mas eu tive duas experiências muito ruins, então eu não aconselho, né? Assim, a construção da máquina é muito aquém do que a gente espera. A minha unidade literalmente quebrou as dobradiças, né? O teclado parou de funcionar, o trackpad parava de funcionar. Então, assim, eu não aconselho. Então, é uma máquina que, se você for comprar, tenha em mente que ela não é mais Sony. Hoje em dia, ela tá sendo representada aqui pela Positivo, salvo engano, beleza? Então, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Aquele velho esquema, né? Compartilhe com seus amigos,
curte o vídeo pra gente poder melhorar aqui o alcance do canal. E valeu, galera!